Bom dia, meus queridos, tudo bem? Como tá por aí? Como vocês estão? Vamos comentar um pouquinho aí sobre o empréstimo compulsório, os principais assuntos que são cobrados em prova, aqueles principais temas que podem estar na sua prova. E se você entender esse assunto que nós vamos tratar aqui, eu tenho certeza que você vai acertar mais de 95% dos pontos de empréstimo compulsório que podem estar na sua prova. Então fica aqui comigo e vamos lá. Primeiro ponto, o empréstimo compulsório, ele é considerado um tributo ou não é tributo? Não tem a natureza jurídica de um tributo. O empréstimo compulsório é considerado um tributo, é uma espécie de tributo. E por que isso é importante? Por que essa pergunta é relevante? Porque o STF entendia que o empréstimo compulsório não era um tributo. E aí mudou, a doutrina mudou, o STF caminhou junto e hoje entende-se que o empréstimo compulsório é sim um tributo, porque contém todos os requisitos ali do artigo 3º do CTN. Então, se tiver na sua prova, pode marcar que empréstimo compulsório é uma espécie de tributo. Outro assunto que está sempre em prova. Quem tem competência para instituir o empréstimo compulsório? Isso mesmo. Somente a União Federal pode instituir o empréstimo compulsório. Se tiver na sua prova falando que os estados podem instituir empréstimo compulsório, município ou DF, está errado. Somente a União Federal pode instituir o empréstimo compulsório. Outro assunto que cai muito em prova quando é cobrado o empréstimo compulsório. Qual espécie normativa que pode instituir o empréstimo compulsório? Lei ordinária, medida provisória, lei complementar. Qual é a espécie normativa que pode instituir o empréstimo compulsório? Somente a lei complementar que pode instituir empréstimo compulsório. Lei ordinária não pode, medida provisória não pode, tampouco resolução. Então, se cair na sua prova, você já sabe que é só a lei complementar que pode instituir empréstimo compulsório. E na Constituição Federal tem falando que é vedado, não pode ter medida provisória em matérias reservadas à lei complementar. Ou seja, o empréstimo compulsório não pode ser instituído por medida provisória. O empréstimo compulsório deve ser instituído por lei complementar, e somente ela. Outra característica importante do empréstimo compulsório é que toda a receita que for arrecadada referente ao empréstimo compulsório é uma receita que tem uma destinação específica que já está prevista lá na Constituição Federal. E quais são elas, professora? Então, esse produto da arrecadação, ele deve atender despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa ou sua iminência e também calamidade pública. Veja que eu frisei aqui ao afirmar despesa extraordinária referente à guerra externa, não é interna, porque a sua prova costuma te confundir. Falar que o produto da arrecadação do empréstimo compulsório é destinado à guerra interna, e não é. É só guerra externa, tem que ser uma guerra externa ou sua iminência, ou seja, uma que está próximo a chegar, próximo a ocorrer. Mas só vale se for guerra externa, não interna. Não cai nessa pegadinha de prova. Outra hipótese também é no caso de investimento público de relevante interesse nacional de caráter urgente. Por fim, arrisco a falar que o que mais cai em prova é o que nós vamos tratar aqui agora. Que é o quê, professora? É exceção ao princípio da anterioridade. Quando que vai ser exceção e quando que não vai ser? No caso do empréstimo compulsório, para atender ali despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa, sua iminência ou calamidade pública, é exceção às duas anterioridades. Exceção, não obedece. Lembra isso na sua prova. No caso de empréstimo compulsório decorrente de despesas extraordinárias, de guerra externa, sua iminência e calamidade pública, não precisa respeitar a anterioridade anual e nem a nonagesimal. As duas é exceção, mas é só nessas duas hipóteses. Nas outras, é necessário observar as duas anterioridades. Por que confunde? Porque no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, deve obedecer às duas anterioridades, normalmente, anterioridade anual e nonagesimal. Mas aí você, na hora da prova, vai pensar, gente, é um investimento público de caráter urgente. Se é urgente, como que vai obedecer essas duas anterioridades? E lembre na sua prova, por mais urgente que for esse investimento público, ele vai obedecer a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal. Por fim, para finalizar aí nosso tema empréstimo compulsório, como o próprio nome sugere, é o empréstimo compulsório, é um empréstimo obrigatório, é um tributo, mas é um empréstimo obrigatório. Ou seja, se é empréstimo, ele tem que ser devolvido. Então, a União Federal deve devolver esse valor em dinheiro, esse valor que o contribuinte pagou, a União depois deve devolver em dinheiro. Uma pegadinha também para você não cair na sua prova. Isso que a gente falou, despesas extraordinárias, investimento público, urgente, tudo isso não é fato gerador do empréstimo compulsório. Não é fato gerador. Isso aí é o produto da arrecadação. Tudo que for adquirido, for arrecadado com o empréstimo compulsório, deve ser destinado a essas hipóteses previstas na Constituição. Mas não é fato gerador de empréstimo compulsório. Por fim, para finalizar aí nosso tema empréstimo compulsório, como o próprio nome sugere, é o empréstimo compulsório, é um empréstimo obrigatório, é um tributo, mas é um empréstimo obrigatório. Ou seja, se é empréstimo, ele tem que ser devolvido. Então, a União Federal deve devolver esse valor em dinheiro, esse valor que o contribuinte pagou, a União depois deve devolver em dinheiro. Uma pegadinha também para você não cair na sua prova. Isso que a gente falou, despesas extraordinárias, investimento público, urgente, tudo isso não é fato gerador do empréstimo compulsório, não é fato gerador. Isso aí é o produto da arrecadação. É comum fazer essa confusão na prova. Vem falando aí que despesas extraordinárias decorrentes de guerra externa, sua iminência, calamidade pública, é fato gerador de empréstimo compulsório? Não é fato gerador de empréstimo compulsório. O produto da arrecadação deve ser destinado a essas hipóteses, mas o fato gerador do empréstimo compulsório vai ser prevista na lei. Não é isso que está na Constituição, você não vai cair nessa pegadinha.